Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia para você. Você já compreendeu a sua situação como cristão? Como uma pessoa que serve ao Senhor? Qual é a sua missão? O que Deus pede de mim e de você? O que Deus requer que nós sejamos aqui na face da terra, enquanto se ocuparmos com o ministério que Deus nos deu? Fique conosco. Após a introdução, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. A paz do Senhor, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, e para essa palavra nós vamos ler a carta de 2 Timóteo, capítulo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pela qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra, se pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos, e se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Lembra-lhe essas coisas. Conjuro-os diante de Deus que não tenha contendas de palavra, que para nada aproveitam senão para subverter os ouvintes. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. E as suas palavras alastrarão como gangrena, entre as quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim pervertem a fé de alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. E rejeita as questões tolas e desacessadas, sabendo que geram contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, aptos para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem havia sido preso, para cumprirem a vontade de Deus. Meus irmãos, o jovem Timóteo morava na cidade asiática de Listra e era filho de uma judia crente e de um pai grego. É o que Atos capítulo 16 vai nos falar. É provável que Timóteo e sua mãe fossem convertidos pela pregação de Paulo durante a primeira viagem missionária do apóstolo por aquela localidade.
Atos capítulo 14 vai falar da primeira viagem. E ao visitar Listra novamente durante algum tempo depois, durante a segunda viagem, Paulo ouviu o bom testemunho dos irmãos sobre o jovem Timóteo e decidiu levá-lo consigo para o trabalho da pregação do Evangelho. Sendo que o pai de Timóteo não era cristão, Paulo logo se tornou um pai na fé para aquele jovem. O apóstolo vai mostrar um grande respeito, confiança e um amor enorme por Timóteo, mencionando o discípulo com muita afeição em 8 das 13 cartas que escreveu. O tema da carta que Paulo escreve, a tarefa de Timóteo na cidade de Éfeso, não era pequena, e Paulo havia deixado com o cargo de corrigir certas pessoas que estavam promovendo erro doutrinário entre o povo de Deus. A primeira carta, é interessante notar que na primeira carta, para Paulo ajudá-lo a combater esses falsos mestres, Paulo vai ensinar Timóteo como se deve proceder dentro da casa de Deus, em meio ao povo de Deus. Embora que Timóteo ainda fosse muito jovem, ele teria que ensinar e ordenar esses mandamentos de Deus aos irmãos da igreja de Éfeso, e coisa que ele fez com bastante maestria. Na segunda carta, Paulo escreve e Paulo vai encorajar Timóteo a continuar pregando a palavra de Deus, corrigindo, repreendendo com toda a longanimidade e doutrina, mesmo no meio de muitas perseguições pela mão dos infiéis. Em 2 Timóteo, sabendo que Timóteo era tímido e enfrentava adversidades no ministério, e suportando a sombria perspectiva de forte perseguição vindo de fora contra a igreja e de atividades nocivas de falsos mestres dentro da igreja, ele vai exortar Timóteo a defender o Evangelho, a ser um apologista do Evangelho, a pregar a palavra, a perseverar na tribulação e a cumprir a sua missão. No capítulo 1, Paulo vai assegurar a Timóteo seu incessante amor e as suas orações e exortar a nunca falhar na fidelidade ao Evangelho e também a guardar com diligência, com sabedoria a verdade e seguir o exemplo que Paulo deixou para ele. No capítulo 2, Paulo vai dar ao jovem pastor, ao jovem Timóteo, a responsabilidade de preservar a fé, transmitindo as suas verdades a homens fiéis que, por suas vezes, ensinarão a outros. Timóteo deve sofrer as aflições que um bom soldado, às vezes, sofre ao se alistar. Servir com Deus com bastante diligência e manejar corretamente a palavra da verdade. Separar-se daqueles que se desviam com verdades apostólicas e manter-se puro e trabalhar com paciência como um grande mestre na palavra. Eu li num livro que um homem certa vez usava 2 crachás de identificação, e quando lhe perguntaram o porquê daquilo, ele simplesmente respondeu: olha, aqui eu estou tendo uma crise de identidade, tem hora que eu boto um crachá e tem hora que eu coloco outro. Paulo não queria que Timóteo tivesse uma crise de identidade, de modo que ele explicou o que um pastor faz, o que um ministro faz. Claro que os mesmos princípios vão se aplicar a todos os ministros no dia de hoje e também a todo crente. Paulo vai apresentar pelo menos 7 retratos de um ministro cristão ou de um cristão verdadeiro de maneira geral. O primeiro ponto que Paulo vai falar é que o ministro cristão, um cristão verdadeiro, deve ser dispenseiro. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 1 e 2, ele vai dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. O ministério não é algo que nós recebemos
e guardamos para nós. Nós somos dispenseiro do tesouro espiritual de Deus, daquilo que Deus nos deu de valores. Nós somos dispenseiro para passar a pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, as bênçãos de Deus. E nossa responsabilidade é guardar e depois investir esse depósito na vida dos outros. Estes outros, por sua vez, devem compartilhar a palavra de Deus com a geração seguinte de cristãos novos que vão nascer espiritualmente. E é importante nós recebermos o nosso tesouro diretamente da palavra de Deus, não de ideias nem de filosofias de homens. Não avaliamos os mestres de hoje de acordo com a sua popularidade, ou nível de instrução ou capacidade. A Bíblia diz que Deus vai chamar os loucos desse mundo. Deus vai chamar aqueles que não são para confundir os que são. Hoje o pragmatismo, a lógica do pragmatismo é ter sucesso, não importa o meio usado, desde que tendo sucesso, tem tomado conta do meio religioso, de tal forma que uma boa parte de líderes não fazem a pergunta, está certo, mas sim eles fazem, dá certo isso aqui, então vamos fazer. E testamos esses mestres segundo a palavra de Deus, e mais especificamente segundo as doutrinas da graça apresentada pelo apóstolo Paulo. Não somos nós que examinamos Paulo para ver se ele estava certo, mas é ele que nos examina pela palavra que ele nos escreveu. Então nós somos dispenseiros, nós cuidamos da dispensa de Deus como bom mordomo, e nós somos responsáveis por alimentar as pessoas que convivem com nós no dia a dia. Um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, ele deve ser também um bom soldado. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 3, o 4, o 8, até o 13. O 3 e o 4 vai dizer assim: sofre comigo como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O verso 8 seguinte vai dizer: lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pela qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é essa palavra. Se, pois, já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Paulo vai usar várias ilustrações militares em suas cartas. E não se trata de algo surpreendente, uma vez que ele vivia em um governo militar e ele próprio estava na prisão. E nesse versículo ele vai descrever as características de um bom soldado de Jesus. Ele vai dizer que o soldado suporta as dificuldades. Muitas pessoas têm a ideia de que ser crente é fácil. Ser crente até é fácil, difícil é se manter salvo. E não são poucas as piadas sobre crentes com insinuações de que são isso, são aquilo. A gente volta e meia, a gente escuta alguém falar alguma coisa. Paulo ainda vai dizer que o soldado, ele evita embaraços. Ele é totalmente comprometido com o seu comandante, aquele que o alistou. Em nosso caso, quem nos alistou foi Jesus. E eu me lembro de uma história de um soldado na Guerra Civil Americana que também era relojoeiro. E um dia o clarim soou e os homens receberam a ordem de se levantar o acampamento e partir adiante. Ele disse: olha, eu não posso ir agora. Ele se queixou, porque tem um monte de relógio para consertar. Crente não se embaraça com coisas desse mundo. Não se envolve com coisas menores. O crente tem uma missão e deve exercer a sua missão como bom soldado. Paulo ainda diz que o soldado vai engrandecer aquele que o alistou, vai engrandecer a Jesus. O início do versículo 8 parece quase um grito de guerra. Jesus é o autor da nossa salvação e o nosso objetivo é honrá-lo
e glorificá-lo. Jesus Cristo é um grande encorajamento para o soldado cristão aflito, pois ele morreu e ressuscitou, provando que o sofrimento conduz à glória e a aparente derrota conduz à vitória. Jesus foi tratado como um malfeitor e os seus soldados são tratados da mesma forma. Nós não vamos ser tratados diferentes. A melhor maneira de nós engrandecermos a Cristo é por meio do ministério da palavra. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não pode ser contida. Sua palavra corre velozmente, diz o Salmo 147, verso 15, e a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Paulo ainda diz que o soldado pensa no exército como um todo. Aquele que serve ao Senhor Jesus não deve ser individualista. Os eleitos ou os salvos são o povo de Deus, escolhido por sua graça e chamados pelo seu Espírito. Paulo não sofreu apenas por amor ao Senhor, mas também por amor à igreja. Ainda havia pessoas que precisavam ouvir o Evangelho e o apóstolo desejava ajudar a alcançá-las. Um soldado que pensa somente em si é desleal a Jesus Cristo e não é de maneira alguma confiável. Paulo ainda diz que o soldado confia no seu comandante. O cristão deve confiar naquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida. A palavra fiel aqui é provavelmente parte de uma declaração antiga de fé recitada pelos cristãos. É a fé em Jesus que nos dá a vitória, diz 1 João capítulo 5, verso 4. Tá? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não tememos o inimigo, pois Cristo já conquistou a vitória que nós precisamos. Por meio da nossa identificação com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, também somos vitoriosos em nome de Jesus. É interessante que o soldado tem que batalhar enquanto ele está servindo no exército, ele tem a sua missão para cumprir. Assim somos nós, enquanto nós servimos ao Senhor, até que o Senhor nos chame para estar diante dele, nós temos uma missão a cumprir. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que um verdadeiro cristão deve ser como um atleta. O verso 5 vai dizer: e também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Às vezes Paulo usava em seus escritos ilustrações ligadas aos esportes, a luta livre, boxe, atletismo, exercícios. Os gregos e os romanos, eles gostavam muito de esporte. E os Jogos Olímpicos eram considerados os eventos mais importantes da época. Em sua outra carta, Paulo vai chamar a atenção a Timóteo a exercitar-se como um verdadeiro atleta. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4. Agora o apóstolo vai chamar a atenção dele a obedecer às regras da vida espiritual. E Paulo vai praticamente falar para ele que o atleta que se esforça para vencer um jogo ou ganhar um prêmio deve ter o cuidado de obedecer às regras. Especialmente em competições gregas, os juízes eram bastante meticulosos com respeito aos regulamentos. Os competidores deveriam ser cidadãos dos seus países e ter boa reputação. E ao se prepararem para o evento, eles deveriam seguir certos parâmetros específicos. O atleta que ficava aquém das exigências, em qualquer aspecto, era desqualificado da competição. Se depois de o atleta competir e vencer, se descobrisse que ele havia quebrado alguma regra, ele perdia a sua coroa. Tem um americano chamado Jim Thorpe, um grande atleta, perdeu suas medalhas olímpicas, pois participou de uma competição que o desqualificava como atleta olímpico. E aí perdeu as medalhas que ganhou na Olimpíada. Do ponto de vista humano, Paulo era um derrotado. Não havia ninguém nas arquibancadas torcendo por ele, pois todos da Ásia o abandonaram. Ele mesmo escreve em 2 Timóteo 1,15.
Estava na prisão, sofrendo como um malfeitor, no entanto era um vencedor. Havia respeitado as regras estipuladas pela palavra de Deus e um dia receberia sua recompensa da mão do próprio mestre. As antigas maratonas, os atletas de famílias influentes eram treinados por mestre para serem vencedores e não podia se envolver em nada. O apóstolo estava dizendo ao jovem Timóteo: não importa o que dizem de você, o importante é obedecer a palavra de Deus. Você não está participando de corrida para agradar as pessoas ou conquistar fama. Está correndo para agradar a Jesus Cristo. Então seja um atleta e corra a boa carreira que está proposta para a sua vida. Um ministro cristão ou um verdadeiro cristão deve ser como o agricultor, disse Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 6 e 7, ele vai dizer: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Trata-se de outra imagem que Paulo gostava de usar em suas cartas. Certa vez o apóstolo Paulo comparou a congregação local a um campo que todos os cristãos cultivam junto. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, do 5 ao 9. E cada cristão tem uma tarefa específica a realizar: arar, semear, regar, colher, mas somente Deus é que dá o crescimento. Nós podemos encontrar várias verdades práticas nessa imagem do agricultor e do campo. Em primeiro lugar, o agricultor precisa trabalhar. Se for deixado por conta própria, o campo não produz muita coisa além de erva daninha. Salomão tinha esse fato em mente quando escreveu sobre o campo do preguiçoso. Provérbio capítulo 24, do 30 ao 34 vai dizer: passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de cardos e as suas superfícies cobertas de urtiga, e o seu muro de pedra estava derrubado. O que tendo eu visto, considerei, e vendo, recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um salteador e a tua necessidade como um homem armado. O verdadeiro ministério, a verdadeira vida de um crente é uma vida de trabalho muito árduo. E um pastor, um ministro, um crente sabe muito bem sobre isso. Precisa labutar em seu campo espiritual com tanta diligência quanto um agricultor trabalha em sua lavoura. Os pastores não têm relógio de ponto, mas devem se levantar pela manhã e ir para o serviço como se Deus tocasse a sirene para eles. O crente, ele não tem um horário específico para servir a Deus. Ele vai servir a Deus todo segundo, minuto, hora, dia, mês e ano em que Deus der para ele viver na face da terra. O agricultor, Paulo vai nos ensinar que o agricultor tem que ter paciência. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e últimas chuvas, diz Tiago na sua carta, capítulo 5, verso 7. Um pastor amigo costumava me lembrar com frequência: a colheita não se refere ao fim do culto, mas ao fim dos tempos. Nós não vamos receber prêmio por um culto abençoado que Deus nos deu ou salvou almas através da nossa pregação, do nosso testemunho, mas nós vamos receber o prêmio da mão de Cristo no final da nossa vida, no final do nosso ministério. Nós encontramos outras verdades nessa imagem do agricultor. Os líderes espirituais que compartilham a palavra com pessoas são os primeiros a desfrutar as suas bênçãos. O pregador e o mestre sempre recebem mais do que os ouvintes, pois se dedicam mais para aquele assunto específico para ministrar ao coração das pessoas. Também ele tem a grande alegria em ver as sementes se desenvolvendo e dando fruto. Cultivar a terra é um trabalho muito árduo e pode trazer muitas decepções, mas as recompensas fazem valer a pena no final. Seja um bom agricultor.
Paulo ainda, em quinto lugar, ele vai dizer que um verdadeiro crente, um ministro cristão, deve ser um bom obreiro. 2 Timóteo capítulo 2, versos 14 a 18 vai dizer: lembra-lhe essas coisas, conjuro diante de Deus que não tenha contendas de palavra que para nada aproveite, senão para subverter os ouvintes. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. As suas palavras alastrarão como gangrena, entre as quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim perverte a fé de alguns. A expressão procura apresentar-te significa ser diligente, ser zeloso, e é traduzida muitas vezes por depressa e apressa-te, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 9, o verso 21, e Tito 3 e 12, respectivamente. Manejar bem também pode ser traduzido por dividir corretamente ou cortar em linha reta, e que se aplica a várias tarefas diferentes. Arar um sulco reto, cortar uma tábua reta, costurar uma emenda reta, tudo isso tem a mesma conotação de significado. Manejar bem. O pastor é um obreiro. A palavra obreiro significa trabalhador. O pastor, o crente, ele é um obreiro da palavra de Deus. A palavra é um tesouro que o dispenseiro, o bom soldado, o agricultor deve guardar e investir, pois ela é a espada que o soldado tem, é a semente que o agricultor tem, mas também é uma ferramenta para o obreiro construir, medir e reparar o povo de Deus. O pregador é o mestre que usa a palavra corretamente, edificando a igreja de acordo com a vontade de Deus. Mas aquele trabalhador desleixado maneja a palavra de Deus de modo enganoso, segundo seus próprios interesses. Quando Deus provar os ministros, crentes das igrejas locais, infelizmente alguns vão se transformar em cinza e não vão ter nada para receber, e alguns vão perder a salvação com certeza. Tá? Um obreiro aprovado, um trabalhador aprovado, um verdadeiro crente aprovado, estuda a palavra com diligência e procura aplicá-la à própria vida. Primeiramente à minha vida, depois vai ser aplicada à vida dos outros. Um obreiro envergonhado, ele desperdiça o tempo dos outros nos seus deveres religiosos e tem pouco ou não tem nada a oferecer para a sua classe da congregação. Um obreiro aprovado, em contrapartida, não desperdiça o seu tempo discutindo palavras que para nada vão se aproveitar, pois sabe que esse tipo de discussão serve apenas para destruir a obra de Deus. Um obreiro aprovado sabe o que é uma falsa doutrina e sabe que ela é perigosa e se opõe a ela veementemente. Paulo vai comparar essas doutrinas falsas a câncer. Assim como o câncer espalha-se e afeta outros tecidos, também a falsa doutrina vai se espalhar e vai contaminar o corpo constituído de cristão, que é a igreja do Senhor. E esse câncer pode e deve ser exposto e removido. Somente a sã doutrina da palavra de Deus pode manter a igreja saudável e crescendo sempre. E Paulo vai citar nome de 2 falsos mestres e também identifica os seus erros. É provável que Himeneu e Fileto talvez ensinasse que a salvação e a ressurreição em sentido espiritual, de modo que os cristãos não deveriam, tinha um sentido espiritual, de modo que os cristãos não deveriam esperar uma ressurreição física. A ressurreição é fundamental para as verdades do Evangelho. E como obreiros de Deus, cada um de nós seremos aprovados ou envergonhados na obra do Senhor. O termo aprovado significa aquele que foi testado e considerável aceitável. Essa palavra era usada para o teste de aprovação de metais. Cada tribulação pela qual passamos
nos obriga a estudar a palavra e a descobrir a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Ao usar a palavra corretamente, nós vamos superar as tribulações e vamos ser aprovados por Deus. Martim Lutero certa vez disse que um pastor é feito de oração, mas também é feito de estudo e também de sofrimento. Não é possível ser aprovado sem ser testado. E o testado vai incluir a oração, o estudo e também o sofrimento. E em penúltimo lugar, Paulo vai dizer que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, deve ser vaso. 2 Timóteo capítulo 2, do 19 ao 22, vai dizer: todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e aparta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para usos honrosos, outros, porém, para usos desonrosos. Se, pois, alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz para com os que de coração puro invocam ao Senhor. Nessa ilustração, Paulo vai descrever uma grande casa, a igreja professa. O fundamento da casa é firme, é seguro, pois tem o selo de Deus. Na Bíblia, o selo é um sinal de propriedade e de garantia. Ninguém ousaria quebrar um selo romano. E Paulo vai citar Moisés: o Senhor fará saber quem é dele. Número 16, verso 5. E trata-se de uma referência ao aspecto de vida cristã que diz respeito a Deus. Deus escolheu aqueles que creem nele como seus eleitos, como seus chamados para a boa obra. Mas também há um aspecto da vida cristã que diz respeito ao ser humano. Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E esta é uma referência a número 16, verso 26, em que o Senhor vai advertir o povo a se afastar das tendas de Corá e dos rebeldes. Em outras palavras, nós que somos chamados por Deus, provamos esse fato levando uma vida de piedade e realmente se apartando da injustiça. Nós somos escolhidos em Cristo para sermos salvos e irrepreensível. A palavra irrepreensível é aquele que não pode ser repreendido, porque não tem motivo para repreendê-lo. Essa grande casa não apenas tem um fundamento firme e selado, mas também tem vasos, utensílios, vários tipos, para desempenhar diversas funções no lar. E Paulo vai dividir esses utensílios em duas categorias: os que são para honra, feitos de ouro e de prata, e os que são para desonra, feitos de barro e também de madeira. O apóstolo não está fazendo distinção entre tipos de cristão, mas sim entre os verdadeiros mestres da palavra e os falsos mestres que ele descreveu. Um crente fiel, um crente verdadeiro, é como um vaso de ouro ou de prata que honra o nome do Senhor Jesus. O cabeça da casa, ele vai exibir os seus utensílios mais belos e valiosos e vai receber a honra por eles. Os falsos crentes não são valiosos, são como madeira, são como barro. Por mais populares que sejam hoje, não passam de utensílio de desonra. A madeira e o barro não sobrevivem à prova do fogo. É interessante observar que o nome Timóteo vem de duas palavras gregas que juntas, que significa que honra a Deus. Paulo incentiva Timóteo a fazer jus ao seu nome, honrar e seguir honrando ao Senhor. E terminando, Paulo diz que um verdadeiro cristão deve ser servo. 2 Timóteo 2, 23 a 26 vai dizer: e rejeita as questões tolas e desacessadas, sabendo que geram contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos e aptos para ensinar pacientemente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade.
que se desprendam dos laços do diabo por quem havia sido preso, para cumprirem a vontade de Deus. A palavra aqui traduzida por servo é o termo grego chamado doulos, que significa escravo. Assim, Paulo chamava a si mesmo de servo ou escravo de Jesus Cristo. Um escravo não tem vontade própria, está inteiramente às ordens do seu Senhor. Em outros tempos, nós cristãos éramos escravos do pecado, mas agora nós somos servos de Deus. Como servos do Antigo Testamento, nós dizemos: eu amo o meu Senhor e eu não quero sair forro, eu não quero sair do cuidado, debaixo da mão dele, da proteção dele. Não é fácil para o servo de Deus pregar a palavra. Satanás vai se opor sempre e tentar armar ciladas para os seus ouvintes. Além disso, as pessoas são naturalmente difíceis de ensinar. Gostam de discutir questões insensatas, questões absurdas, e não têm desejo algum de alimentar-se da palavra nutritiva de Deus. Até que tenhamos passado por essa experiência, não imaginamos quanto é difícil transmitir verdades espirituais a algumas pessoas. E ao fazer um levantamento desses 7 aspectos do ministério, é possível ver como ele é importante e o quanto ele exige de nós. Sermos crente não é para sermos ociosos, pois exige disciplina e trabalho. Não é lugar para indolente, pois há inimigos a combater e tarefas a completar. Os membros da igreja precisam orar um pelos outros e encorajá-los na obra do Senhor. Em outras palavras, os ministros e os membros devem trabalhar junto para um propósito de Cristo, que é a sua obra. Que Deus te abençoe com essa palavra, instrua, ensine, compartilhe com alguém, se inscreva no canal e seja abençoado em nome de Jesus.